o Cápsula está de volta. Muitas produções na TV e no cinema têm abordado a década de 80 em suas narrativas e a cultura retrô vem ganhando cada vez mais espaço nas telas. Mas a nossa equipe quer saber, por que essa nostalgia pelos anos 80? Matheus está aqui comigo no estúdio, ele é estudante de cinema, está quase formando e o TCC dele tem um pouco a ver com essa década, né? Por que você acha que tem essa nostalgia toda, assim, nessa época? Muito obrigado por me receber aqui no programa e é um prazer imensurável de falar sobre essa década tão fantástica, cheia de detalhes. É uma década que, historicamente falando, dizem que foi meio que esquecida, né? Por conta, querendo ou não, ela meio que viveu na sombra da década de 70, que foi toda essa revolução hippie que teve na década de 70, né? E chega a década de 80 e existe como que eu posso falar, um contra-ataque, porque tem esse momento muito conservador dentro da política, né? A gente vê, o Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Margaret Thatcher era a primeira-ministra da Inglaterra. E até 85 a gente estava vivendo a ditadura militar aqui no Brasil. A gente vê hoje, eu acho que tem muito uma similaridade política. E a partir disso, vários realizadores daquela época começam a revitalizar obras. A gente vê o Ridley Scott, que fez o Alien Covenant, ele que dirigiu o filme também. Ele fez a produção do Blade Runner 2049, que é um filme lá da década de 80 também, de 81, 82, que ele resolveu fazer a continuação dele agora. Eu acho que eles enxergam muito essa questão política. Sim, assim, uma dessas questões assim, de retomar essa franquia, que eu estava lendo em algum lugar que, ao mesmo tempo que é uma coisa esperada, investir nessas produções que já fizeram sucesso, é um risco, porque muitas pessoas que acompanharam o início, né, desses filmes e tudo mais, tem um carinho muito grande por uma nostalgia, acaba vindo uma cobrança assim, muito grande, mas tem gente que assume, né, tipo, correr esse risco, retomar essas histórias e tudo mais. Sim, e isso é muito uma questão estética mesmo, né? Tipo, a gente sempre tem essa coisa, eu não sei desde exatamente quando, dentro do universo da cultura, mas a gente sempre teve essa pira mesmo de, tipo assim, da nostalgia. Eu acho que a nostalgia é uma estética. Do cérebro do ser humano. Exatamente, quase, né? Porque a gente vê no início dessa década estava tendo uma nostalgia muito forte da década de 90, eu senti. A gente vê diretores mesmo, como o Harmony Korine e o Spike Jonze realizando filmes em grandes produtoras. O Spike Jonze fez Her, o Harmony Korine fez Spring Breakers. A gente vê que vários desses diretores da década de 90 estavam com esse up na primeira metade, só que daí de 2015 pra cá eu acho que a gente resolveu retomar, principalmente com o lançamento do Mad Max, eu acho. Vamos falar de Mad Max daqui a pouquinho. Vamos falar vamos começar então falando dessa coisa dos anos 80 na TV. Tipo, tem a série, tem Stranger Things, que é uma série que tá aí, já tem há 3 temporadas na Netflix e conquistou, eu acho que, a galera que viveu aquela coisa dos anos 80 e as pessoas mais jovens, né, que estão aí conhecendo um pouco dessa cultura agora, assim. E aí é interessante comentar que, acho que, se eu não me engano, um dos próprios dos irmãos lá, Duffer, comentou que se colocasse só os meninos, tipo, correndo com a lanterna, fugindo de alguma coisa, ia ser muito ET. Então vamos colocar outros elementos para trazer, né, a riqueza para essa história. Sim, a gente vê que tem essa riqueza maravilhosa do D&D, das referências musicais também, porque você vê, muita gente descobriu Television, que é uma das minhas bandas preferidas de muito tempo, graças ao Stranger Things, e eu acho que eles não ficam com essa coisa, sabe, tipo, eles abraçam justamente essa coisa do ET, só que ao mesmo tempo eles conseguem expandir um pouco mais. E tem outras referências, né, outros filmes dos anos 80, né, Os Goonies, Conta Comigo. Sim, Conta Comigo, sim, inclusive filmes que o River Phoenix fez, né? Que foi uma grande figura da década de 80. E a gente vê o Joaquim, o irmão dele, fazendo o Coringa agora, sabe? Daí traz essa nostalgia também, né? Traz essa nostalgia da galera falar, na década de 80 com Goonies, com Conta Comigo, o River fez, se eu não me engano, Conta Comigo, não foi? Daí eu acho que tudo meio que desencadeia, porque, querendo ou não, a galera cresceu nessa época que tá produzindo agora também. Então eu acho que tem um pouco dessa... né, Tem a ver mesmo, né, com todo o cenário que a gente está vivendo, assim. Você gostou de Stranger Things? Você achou que a década tá bem representada nas produções? Eu gostei da primeira temporada.
E, assim, a segunda temporada e a terceira me perderam um pouco, porque eu acho que perdeu um pouco do charme, assim. Porque eu acho que Stranger Things tinha essa coisa meio que... como se fosse um filme feito por amigos, e tinha essa estética, assim, bem interessante, que era muito popular na década de 80. A gente vê, principalmente filmes de terror, você vê o Rob Zombie fazer uns filmes incríveis nessa época, assim, muito assim. Só que eu acho que eles pegaram justamente, eles perderam um pouco essa coisa, ficaram um pouco tecnológicos demais, e eu acho que acabou perdendo a representação do D&D, sabe? De tantas referências, igual eu falei, musicais, culturais, assim, eu acho sempre muito legal. Né? Vamos ver agora a quarta temporada. Não sei se você vai querer acompanhar, mas tem indícios, eles soltaram um teaser, assim, do que vai vir na quarta temporada. Vamos ver, né? O que vai aparecer. Por falar em música, os anos 80, a música também é um elemento muito presente. Você já citou algumas bandas, mas tem essa questão de um gênero que é muito específico, né? Daquela década. Se eu não me engano, isso é o synthwave, né? Isso. E essa coisa, assim, o que você diria que é um pouco da característica, assim, dessas músicas? Onde está presente? Está presente na série? Tem uma coisa relacionada aos jogos também, eletrônicos, assim? Então, o Synthwave voltou a ter popularidade a partir de mais ou menos 2012, quando uma moça chamada Ramona Xavier, uma moça americana, criou um estilo novo chamado Vaporwave, através de um projeto dela que chama Macintosh Plus. E o Vaporwave tem toda essa estética de nostalgia, só que é meio irônico, assim. Só que daí a galera ouviu e começou a gostar e foi lembrando das coisas de synth pop, sobretudo, da década de 80. E colocaram esse elemento um pouco mais, como que eu posso falar? Irônico, entre aspas, só que ao mesmo tempo é meio que meta-irônico, porque perde a ironia também, porque a galera faz uma coisa muito séria, assim. E a gente vê, por exemplo, bandas tipo Muse, que é uma banda gigantesca de rock, tá se apropriando dessa estética do synth pop, do synthwave, tanto visualmente quanto, assim, musicalmente falando, mas tudo isso tem origem, claro, tipo, em movimentos de internet, que a gente vê que estão sempre, né, tipo, teve na década de 80 esse boom tecnológico que a gente tá tendo hoje com a internet, então, querendo ou não, tem essa nostalgia bem interessante, assim. E, poxa, Synthwave é sensacional. Tem um grupo que chama Contruise, que eu acho sensacional. Sensacional. Olha, e esse estilo musical também faz parte de trilhas de jogos, assim, daquelas coisas dos anos 80, ou foi algo que foi mais distanciado? Porque além disso tudo de série, a gente também vê várias empresas retomando os jogos clássicos e lançando, né? Tipo, teve a Nintendo que lançou o clássico com todos esses jogos, assim. Sim. Era uma trilha muito característica da época para essas produções. Era uma trilha... A trilha de jogos, sobretudo, ela era toda feita com 8-bit, né? Tinham apenas 8 notas, isso no Nintendo. No Super Nintendo depois passou a ser em 16-bit, né? Ou seja, deu mais um meio tom e depois foi desenvolvendo a partir daí. O Synthwave bebe muito dessa fonte. Justamente como você disse, o Synthwave bebe muito dessa fonte e traz uma perspectiva nova e muito interessante, assim, pro gênero de uma forma geral, porque sabe, tipo, é um gênero que é todo baseado na nostalgia. Então, claro que eles vão pegar referências de jogos da Nintendo, de trilhas sonoras da Nintendo, essas coisas. Mas é importante também te falar que isso existe desde pelo menos 2004. Na época do MySpace já começou a surgir uma galera fazendo um som meio que Nintendo Core, como que era o nome mesmo? Era Beatcore também, algumas coisas que era justamente pegando essa ideia das músicas da Nintendo e daí desencadeou nesses jogos, tipo, nas trilhas dos jogos, tipo Miami Vice, que fez um grandíssimo favor para justamente essa estética do Vaporwave e do Synthwave, sobretudo. E a gente vê que isso tá cada vez mais crescente. Cyberpunk 2077, que tá pra sair também, que parece que vai ter essa pegada também, meio retrofuturista, né? Que era muito popular naquela época também. E vamos então, assim, entrando, né, nessa coisa do retrofuturista e tal, pegando até umas coisas, pegando dessa influência dessa realidade distópica e tudo mais, a gente tem uns filmes que foram lançados recentemente e também no início a gente estava até comentando dessa questão, né, de pegar o sucesso de franquias muito famosas. Você começou a falar de Mad Max, assim, que foi lançado em 2000, que relançado não, né, foi lançado, né, esse remake, o reboot, enfim, em 2015, que foi algo que com certeza traiu e levou, assim, muitas pessoas para o cinema justamente para tentar
reviver essa história, né? Sim, e eu acho que um outro elemento fundamental para justamente trazer, primeiro de tudo, tem 2 atores que são muito conhecidos, muito grandiosos, conhecidos, né? Exatamente, dessa nossa geração, né? Só que ao mesmo tempo eles pegam um ator principal, o ator que fez o vilão no primeiro filme. Sim. E traz ele de volta. Então o diretor, que é o mesmo diretor do primeiro filme, que me esqueceu o nome agora, ele literalmente conseguiu fazer de uma forma brilhante como atrair um público novo e também, ao mesmo tempo, resgatar esse público antigo que se perdeu depois, né? Depois de tanto tempo, assim. Isso, de anos. E anos. a gente vê, parece que eles estão fazendo o Mad Max Furiosa agora, né? Que eu vou estar lá na estreia para assistir, lógico. Eu adorei esse filme. Muito bom. E outro relançamento também foi o Blade Runner 2049, né? Que tem aí, tipo, a gente já tinha citado, né? O Ridley Scott e tudo mais. E aí eu também acho que traz essa coisa um pouco da nostalgia por meio de um ator mais antigo, né? Ford, sim. E a nova cara aí, o Ryan Gosling, né? Sim, e eu acho que, sobretudo, tipo, pelo primeiro Blade Runner ter passado justamente em 2019, quando a gente foi chegando meio perto, o Ridley também viu uma proposta maravilhosa de fazer um filme, tipo assim, e se for daqui a 30 anos, o que aconteceu dentro desse universo daqui a 30 anos? Eu, particularmente, amei esse filme. É um dos meus filmes preferidos de 2017, tipo, disparado. O Denis Villeneuve é um dos meus diretores preferidos, então pra mim era meio que fácil, assim, pegar uma franquia que eu já gostava e fazer um excelente filme. Fazer um excelente filme com um excelente diretor, com excelentes atores. O Ryan Gosling fez um trabalho brilhante, o Harrison Ford nem se fala. Eu vi muita gente reclamando que com essa continuação meio que explicava coisas que ficaram sem explicação no primeiro. Só que ao mesmo tempo, no segundo, eu acho que eles conseguiram manter um universo bem interessante, assim. E aí, só pra gente abrir um parênteses, a gente estava na dúvida, né, do diretor de Mad Max, é George Miller. George Miller, George Miller. Isso, a voz da razão. Uma voz assim da razão me falou aqui, entendeu? Certo. Ai, muito bom. E aí, tem uma série que era assim, acho que todo mundo na época da TV é um personagem marcante e tudo mais. E aí retomaram a série, tipo, uma série, né, de TV que foi ali em meados da década de 80, que foi a série MacGyver, que foi retomada em 2016. E aí eu acho que tem essa pegada, eu não conheço a série, não vi, assim, mas eu acho que só o nome, assim, já é algo que diz muito para atrair as pessoas que não, no meu caso, assim, não conhecia a série antes, né? Já seria um nome atrativo para pelo menos ficar curiosa ali com o que é a série. Na verdade, o MacGyver, ele virou meio que um símbolo cultural, né? Tipo, Sim. se você... até uma expressão, né? As pessoas falam, exatamente. Tipo, nossa, igual o MacGyver. Exatamente, tipo, se você consegue, sei lá, abrir uma porta com uma caneta e um chiclete, nossa, você é o MacGyver, sabe? Eu também, particularmente, não conheço muito sobre o MacGyver. E, tipo assim, nem o antigo, nem o novo. Na verdade, curioso, voltando um pouquinho pra música. Tem um cara que tem o nome de Horace MacGyver, que faz justamente um desses gêneros de retrowave que a gente estava falando mais cedo. Que eu acho muito legal. Inclusive, eu conheci o nome do MacGyver por conta desse cara. Aí, tá tudo ligado. Sim, tá tudo ligado. É essa ideia da nostalgia, novamente, né? A nostalgia sempre batendo, assim, forte na gente. Isso. E aqui no BR, a gente também tem produções que homenageiam esta década, né? A gente teve o lançamento do Bingo, Rei das Manhãs, que é, por falar em ícones e pessoas, assim, extremamente simbólicas também. A gente tem o Bozo como um dos maiores representantes da cultura brasileira dos anos 80. E aí tem esse filme que justamente conta a história, né, desse palhaço com uma leve interpretação, assim, de algumas coisas da vida dele, né? Sim, que o Vladimir Brista fez. Isso, o diretor. E aí eu acho que é isso, mostra um pouco da cultura televisiva por meio de uma pessoa, assim. Eu fico pensando, será que daqui a 30 anos eles vão fazer um filme sobre o Yuji Tamashiro, sabe? Será? PlayStation, imagina, né? Todos... Eu acho que podiam botar, né? Tem vários, tem o Yuji, tem a Maísa, Tem a Maísa, justamente. Eu acho, pois é, uma boa pergunta, porque de quanto em quanto tempo que a galera fica relembrando, né, essas coisas? Porque tem um outro filme também que chama Samantha, um filme não, uma série, né, da Netflix, que traz justamente esse universo inteiro da TV dos anos 80 numa série. E é muito engraçado, assim, que
a gente pega a série e a gente vê os absurdos da época, umas coisas que a gente fica assim, nossa, acho que isso aí não é tão legal assim. Legal. Né? Hoje, né, coisas que a gente vê hoje, fala assim, isso aí era só daquela época mesmo que eles permitiam passar essas coisas. Mas eu acho que é isso, é uma série que conquista pra gente lembrar e rir e pensar assim, nossa, tipo, como que realmente as coisas no Brasil aconteciam daquele jeito. Assim, eu acho que a gente também, às vezes, pega justamente esse olhar nostálgico da década de 80 só que a gente acaba também... Eu acho que na década que vem vai aparecer coisas do Gugu também, que era aqueles absurdos também, né, da década de 90. Mas Samantha eu também não cheguei a assistir, pra ser sincero, é da Netflix, né? É da Netflix, Ótimo, eu comecei a ver alguns episódios. É isso, assim, em termos de narrativa, é uma série que tinha tudo pra ter elementos muito divertidos, aquela coisa de você conhecer, ao mesmo tempo rir, você identificar. A série não me pegou muito, mas, assim, o que é legal talvez dessa série e aquilo que a gente comentou de outras produções é que é isso. Tem os elementos que resgatam aquela coisa do passado, mas tem algo que traz pro atual. E é isso que talvez pode funcionar nas franquias, né? Sim, a gente... fazer esse equilíbrio das décadas. A gente vê, por exemplo, voltando um pouco sobre os jogos também, essa coisa desses equilíbrios. Tem um jogo que ganhou prêmio de melhor jogo do ano diversas vezes no ano que foi lançado, que foi 2014, 2015, que chama Undertale. E o Undertale, ele é justamente todo em 8 bits, se eu não me engano. Ele é todo... minto, ele é em 16 bits, ele é em estética do Super Nintendo. Só que ele tem referências culturais ao Tumblr e a coisas recentes, assim. E isso cativou tanto as pessoas, porque é um jogo que não precisou muito de ficar elaborando muito o termo artístico que a gente vê os ultra mega realistas hoje em dia, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um Undertale lá com aquela estética toda cozy, né? Toda, tipo, confortável, assim, que a gente olha e lembra, assim. E pegando referências também de música atual, porque eles pegam muito o Toby Fox, o criador, ele criou a trilha sonora antes de fazer o jogo. Ele pega muita coisa, tipo, de jazz eletrônico, sabe? De elementos da música que são populares hoje, sabe? Legal. Jogou nisso. E eu acho que é outro negócio que mostra bastante essa interseção muito interessante que a gente está tendo. Muito bom. Matheus, obrigada pela sua presença, pelas todas as dicas aqui, né? De eu que agradeço. Jogos e produções, enfim, pra gente acompanhar. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. E o Cápsula de hoje termina aqui. Se você quiser rever esta ou outras edições do programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá também tem várias resenhas sobre as estreias da semana nos cinemas. Até a próxima. Tchau!